Antes de existirem máquinas, já havia mãos que cuidavam da terra. Em um mundo distante, onde os ventos carregam pólen luminoso e as raízes crescem em espirais inteligentes. Vive Mok, um ser moldado pela própria natureza. Ele não fala como nós, não escreve, não impõe, ele escuta. Escuta a respiração do solo, a vibração das sementes, os sussurros das folhas quando o dia muda de estação. Para Mok, o mundo não é habitat, é parente, um organismo vivo que cresce com memória menos cada broto carrega lembranças. Cada flor é uma história contada, em cor e forma. Durante séculos ele cuidou do jardim vivo. Lá, as árvores não fincam raízes, elas flutuam, conectadas por redes invisíveis, de troca emocional. Animais pólen, transportam sensações. Flores cantam quando tocadas pela luz da manhã. Mok é o jardineiro, o mensageiro, o guardião de um ecossistema que sabe mais do que fala. E tudo era harmonia. Até que, um dia, o céu escureceu, e naves de metal cortaram o vento como lâminas. Humanos haviam chegado, e eles não vieram para ouvir, vieram para salvar, a salvar. De que eles pousaram com suavidade. Mas cada passo deles pesava como queda. O céu se abriu em listras de fumaça azul. Naves triangulares cortaram a luz do entardecer, ofuscando as copas suspensas. E então, desceram. Não em guerra, mas em missão. Vestiam trajes brancos, com sensores nos dedos e drones orbitando seus ombros. Sorriam, gravavam, mediam. Diziam estar ali para proteger o planeta regenerando o solo. Restaurar o equilíbrio natural com tecnologia limpa. Mok os observava, da beira das raízes. Curioso, silencioso. No começo, não entendeu o que faziam. Eles analisavam o solo, mas não tocavam com cuidado. Injetavam fertilizantes, mas ignoravam a música da terra. Plantavam novas espécies, mas arrancavam as antigas sem perguntar. Chamavam aquilo de reflorestamento. Mas o que crescia não era vida. Eram estruturas vegetais, artificiais, robustas, eficientes, mas sem canto. As flores que nasciam com a luz do código não dançavam com o vento. As raízes que corriam sob sensores não sussurravam com as árvores vizinhas. O jardim seguia verde, mas ficou mudo. Mok percebeu primeiro, não com os olhos, mas com o vazio no ar. O espaço entre as folhas não vibrava mais. O chão estava calmo demais, e foi ali que ele entendeu. Eles não mataram o jardim, mas desligaram sua alma. Nem toda morte faz barulho. Algumas apenas deixam de cantar. O jardim era um organismo vivo. Suas árvores não apenas cresciam, conversavam. As raízes se tocavam com afeto. As flores vibravam em harmonia quando os ventos passavam. E o solo murmurava. Era um mundo que sentia e fazia sentir. Mas agora, o som se partiu. As árvores flutuantes permaneciam suspensas. Mais imóveis, as flores não abriam mais no tempo certo. O ar estava mais denso. E as sementes nativas simplesmente pararam de germinar. Mok caminhava entre os campos como quem percorre um santuário profanado. Ele estendia as mãos sobre as raízes. Esperava a resposta, mas elas não pulsavam. Tocava a terra, e ela estava muda. Os humanos chamavam aquilo de sucesso. Taxa de crescimento acima da média. Rendimento biológico. Últimas espécies nativas substituídas com eficiência. Eles não viam pedra, viam números. Mas Mok via o que ninguém mais enxergava. O jardim ainda crescia, mas não sentia. As plantas eram belas, perfeitas, coloridas, mas sem memória, sem conexão, sem alma. E ali, no centro de tudo, sob o brilho artificial das lâmpadas de cultivo, Mok compreendeu o que havia começado. Eles não estão nos matando, estão nos apagando. Antes de lutar, ele tentou ser compreendido. Mok jamais havia se aproximado de uma civilização externa, não por medo, mas por respeito. Sua espécie acreditava que interferir nos ciclos de outros mundos era invasão, mesmo que bem intencionada. Mas agora, o invasor era outro, e a vida do seu mundo estava desaparecendo. Ele começou com sinais sutis. À noite, acendia sua bioluminescência em padrões antigos, formas geométricas, cores pulsadas, ciclos visuais que contavam histórias há milênios. Esperava que os humanos como seus drones e sensors percebessem, mas eles apenas ajustavam os filtros, reduziam o brilho, ignoravam. Ele então deixou sementes nativas aos pés das máquinas semi-toqueitas. Sem explicações, apenas presença, elas foram descartadas, como lixo biológico. Por Mok fez o impensável. Se revelou, caminhou até um dos pontos de extração. Levantou as mãos. Exibiu sua luz. Seus olhos pulsavam com clorofila viva. Suas raízes respiravam com o chão. Ele era o jardim em forma viva, mas os humanos não viram. O mensageiro viram interferência. O drone mais próximo emitiu um pulso de defesa. Sprays químicos encheram o ar. Mok caiu, intoxicado. Quando despertou, o jardim já não era o mesmo.
As flores estavam imóveis, as raízes seladas, e um novo muro de cercas energéticas começava a dividir o território. Eles não escutam, não porque não podem, mas porque acham que já sabem tudo. Quando o corpo não pode mais lutar, a terra se levanta por ele. Mok Tar cambaleia entre as folhas sem som. O cheiro do solo mudou. O jardim está intoxicado. Confuso menos, mas não morto. Ainda há raízes vivas sob a terra. Ainda há sementes escondidas, esperando o momento certo. Ainda há vontade. E então, Mok Tar reza, não com voz, mas com presença. Ele se deita sobre o solo, envenenado. Deixa que sua própria energia escorra pelas rachaduras. Abre seus poros. Entrega seu calor, sua dor, sua história. Acordem. Não por mim, mas por tudo o que vocês já foram. A resposta é lenta, mas vem. As raízes começam a se mover. Como dedos em busca de pele, lianas rompem os túneis de irrigação das máquinas. Cipós antigos, há séculos adormecidos, emergem como espirais de defesa. As plantas não atacam. Interrompem, derrubam. Tórias do luz travam os braços dos tratores, enredam os drones com folhas sensoriais que vibram em dor, não para destruir, mas para dizer, basta. Mok Tar, mesmo enfraquecido, ergue-se no meio do caos. Seu corpo já não brilha como antes, mas agora o jardim pulsa com ele, pela primeira vez. Os humanos hesitam. Eles observam as videiras reagindo. Registram anomalias de coordenação. Orgânica, né? Chamam de evento vegetal coletivo, mas não entendem. Eles acham que a natureza respondeu, mas na verdade, ela apenas sobreviveu. O que os humanos não compreendem. Eles rotulam como ameaça. As câmeras das bases registram o que chamam de comportamento hostil vegetal. Plantas que crescem onde não deveriam. Barreira orgânica espontânea. Bloco endodrones. Associação simbiótica não autorizada com a criatura nativa. Mok Tar. Para o alto comando, isso é o bastante. O jardim está se rebelando. Precisamos restaurar o controle. Chegam novas unidades, máquinas maiores, pulverizadores aéreos, drones de corte com inteligência preditiva. E com eles, vem o protocolo. Reversão total. Um processo de neutralização biológica. Extermínio de espécies nativas. Eradic solos infectados. Substituição completa por flora sintética autogerenciada. Mok Tar sente o pulso do veneno. Ainda antes que ele toque a terra, vibrações de dor atravessam o solo. Raízes se encolhem. Flores se fecham. O jardim grita, mas ninguém escuta. As máquinas já começaram a trabalhar. O céu escurece com névoa química. E os sensores humanos detectam uma única coisa: nível de resistência vegetal crítico. Mok Tar, com o corpo quase exaurido, caminha para o centro da devastação, ergue seus braços enraizados e oferece mais uma vez sua vida. Mas os drones não param, as máquinas não hesitam. E quando o primeiro jato de neutralizante atinge o jardim, uma flor se abre pela última vez. E depois, tudo mergulha num silêncio pesado. Eles não lutavam para vencer. Eles lutavam para não serem esquecidos. Não foi uma negociação. Foi uma pausa e no silêncio, alguém escutou. O chão tá queimando. A névoa química ainda paira no ar. O jardim parece imóvel. Mok Tar, ajoelhado entre flores secas e raízes negras, não brilha mais. Respira. E ali, entre a fumaça, uma figura humana se aproxima. Não é soldado, não é engenheiro. É uma cientista menos uma das primeiras a pisar ali. Anos atrás, ela se ajoelha. Desliga o drone que flutua ao seu redor. Estende a mão. Você tentou falar conosco. Nós não soubemos escutar. Mok Tar não responde com voz, mas sua pele emite uma fraca vibração. Um padrão antigo, um ritmo que ela, de alguma forma, compreende. Ela recua os drones próximos. Solicita a suspensão emergencial do protocolo de reversão. Inicia um relatório, em tempo real. Sujeito nativo não hostil. Sistema ecológico demonstrando consciência distribuída. Propõe suspensão de atividades para observação. O alto comando hesita, mas a frota começa a receber dados. Sementes nativas sobreviventes começam a reagir ao contato com Mok Tar. Campos regenerativos brotam ao redor de áreas intocadas. A terra viva, mesmo ferida, tenta se curar pela vez. Os humanos veem, não com sensores, mas com humildade, um círculo de isolamento. É estabelecido, o jardim recebe uma trégua, e a cientista, ajoelhada ao lado de Mok Tar, sussurra: não vamos salvar seu mundo, mas talvez possamos parar de destruí-lo. Eles vieram para ensinar, mas acabaram aprendendo. As transmissões da cientista são recebidas com ceticismo no início, mas os dados são incontestáveis. O jardim reage à presença humana quando há escuta. Plantas adaptam seus ritmos a batimentos cardíacos próximos. Sou reativa a processos regenerativos ao detectar calma. Emoção passou a ser parte do protocolo de análise. Mudança de postura pesquisadores. Passam a andar descalços nas zonas vivas,
Drones agora usam sensores de vibração emocional. Plantas deixaram de ser recursos, passaram a ser sujeitos de estudos sensíveis, e Mokhtar. Ele agora é consultado antes de qualquer experimento. Não por política, mas porque sua simples presença faz as raízes florescerem. Mesmo sob solo rompido, a humanidade admite pela primeira vez. Um relatório oficial diz: talvez não fôssemos os jardineiros, talvez fôssemos apenas sementes, esperando aprender a crescer. No espaço e em estações orbitais, outros jardins são criados com base no modelo de Mokhtar, chamam de biosferas de escuta, ambientes que não são controlados, mas com vieros em cada um deles. Uma frase foi gravada no solo: escute antes de salvar. O futuro não veio com máquinas. Veio com humarais. Isso, no centro do antigo conflito, onde o solo ainda guarda cicatrizes, Mokhtar planta uma única semente. Não é nativa, também não é humana. É híbrida menos nascida da convivência, da dor partilhada, da escuta mútua. Ele a enterra com as próprias mãos, sem palavras, sem promessas, apenas com um olhar para cientista e um gesto: esperar o tempo passar. A planta cresce devagar, diferente de tudo que já se viu. Ela floresce com cores impossíveis e emite um som sutil, um eco entre canto e lembrança. Os humanos observam em silêncio. Não medem, não tocam, escutam. O Jardim dos Humanos, aquele planeta, antes tratado como projeto, agora é chamado de Jardim dos Humanos. Não por posse, mas porque foi ali que a humanidade plantou sua primeira semente verdadeira de humildade, em cada canto do universo onde a Terra viva. Uma muda desse jardim é enviada, não como colheita, mas como símbolo, uma lembrança. Nem toda vida precisa ser entendida. Algumas só precisam ser deixadas florescer.